Fala galera, hoje nós vamos estar falando aí um pouco da reprodução de Red Rapid e também um pouco aí da alimentação, né? Muita gente está me perguntando aí, me procurando e perguntando qual tipo de farinhada que eu utilizo. Então vocês podem estar vendo, observando aí a foto no cantinho aí. É da mesma marca do mix de semente que eu utilizo, da Raposo Nutrição. E a galera anda perguntando aí, como vem escrito na embalagem aí que é farinhada para calopsita com mel, o pessoal tá achando que serve apenas para calopsita, né? Eu utilizo essa farinhada há muitos anos mesmo. Já utilizo ela para meus agapornis, já utilizei para ringneck, já utilizei para rosella, para cacarique e agora eu estou utilizando para Red Rapid, né? Então, o vídeo aí vai estar mostrando aí a qualidade e o quanto os bichos gostam, né? Nesse pote maior aí que eu acabei de colocar, o do meio, o último lá tá o mix de semente e o do meio tá a farinhada. Então eu coloco a farinhada para todas minhas aves. E eu não gosto de colocar em grandes quantidades, né? Ó, o macho, esse azul, ele foi no potinho pequeno. E a fêmea albina já está no pote do meio, na farinhada. Eles, pelo tempo que eu já utilizo e observo, eles gostam que eu reponha diariamente, né? Não sei se fica mais sabor, ou não sei, ou fica mais úmida. Ela, na verdade, ela é com mel, mas ela é meio seca, assim, ela não é molhada. Só que na hora que coloca, eles gostam mais. Se ficar de um dia para o outro, assim, ele já não come com a mesma intensidade quanto come na hora que eu ponho, né? Então eu prefiro colocar em pequenas quantidades e repor todos os dias. Muitas vezes a gente, lógico, quanto mais espaço você tem, mais bicho você quer ter, né? Isso é natural. Mas você tem que ver também o seu tempo, né? O tempo disponível que você tem por dia para você parar, observar e estar cuidando deles, né? Então, outro dia veio um rapaz aqui e me acompanhava, né, pelas redes sociais aí, pelo YouTube, ou me acompanha ainda, não sei. E ele comentou que há muito tempo atrás ele queria vir fazer uma visita aqui para conhecer. Eu falei, pode vir, né? Mas não espere nada demais, assim, ver muitos bichos, né? Eu tenho pouco pelo espaço, mas o mais importante não é só pelo espaço também. A gente tem que ver o tempo disponível que a gente tem para estar cuidando. Muitas vezes é melhor você ter uma meia dúzia do que 12 casais. Isso eu estou falando de números aí simbólicos, né? Mas seu tempo livre aí por dia para cuidar e observar, se for para cuidar de 6, é melhor que você tenha 6 do que você ter 20. É melhor que você tenha 10 do que você ter 30. Consequentemente, você tendo muitas aves aí, o tempo maior que você vai precisar para cuidar deles é muito grande. E para a gente que trabalha fora, nem sempre tem esse tempo disponível. Então, você levando em consideração tudo isso, você vai reduzir a quantidade de bicho que você vai ter, você vai poder dar uma qualidade de vida melhor para eles, vai ter mais tempo para observar, que é fundamental na criação, na reprodução, você observar, e a gente vai estar falando o porquê disso daqui a pouco. E a qualidade de vida do bicho fica muito melhor, né? Você vai poder trocar água diariamente, você vai poder repor alimento diariamente. Tudo isso vai fazer muita diferença, principalmente no período reprodutivo. Então, eu, por ter poucas aves, diariamente, principalmente no período reprodutivo, a atenção eu dobro. Principalmente quando eles estão com filhote, eu reponho a alimentação todos os dias, troco a água todos os dias. Então, isso é fundamental. Uma ave, ela para criar os filhotes, ela precisa ter
abundância de alimento para que o sucesso seja maior, né? Seja mais garantido aí, digamos assim. A gente precisa verificar os potes se tem comida suficiente, principalmente o mix de semente, ele vai ficando muita casca em cima ali conforme eles estão comendo, né? É o contrário de você ter 2 aves numa gaiola e ter 5, você ter 6 aves numa gaiola. Os filhotes precisam de muito mais alimento do que as aves adultas. Eles estão em desenvolvimento, então precisa comer mais para desenvolver, para estar nascendo as penas, para estar crescendo, desenvolvendo os ossos. Então eles comem muito. E aí é aí onde entra o seu tempo aí para estar repondo o alimento todos os dias. No mix de semente, consequentemente, vai ficando as cascas e muitas vezes os pais não conseguem chegar nos grãos, né? Dificulta a procura dos grãos, né, ali. Então você precisa retirar essas cascas e estar colocando novos alimentos. Por isso é importante você ter poucas aves, né? E o Red Rapid é uma espécie aí que no ano passado eu tive um casal rubino e não consegui chegar à reprodução, né? Tentei bastante tempo e não consegui. E aí cheguei a precisar das gaiolas para estar colocando agapornis, né? Que encheu as outras gaiolas que eu tinha vazia. Eu sempre tenho gaiolas com aves e as gaiolas para ir colocando os filhotes. Só que eu acabei ficando... Houve um acúmulo aí, até porque antes eu tirava para alimentar na papa e depois eu parei de tirar para alimentar na papa. Então não estou criando mais na papa. Consequentemente, eu preciso de espaço para você estar tirando essas aves e estar colocando em gaiolas. Só que como eu não tinha mais aonde pôr, estava com 2 gaiolas grandes e uma de médio porte, aí a gaiola, e todas já tinham aves, né? E chegando mais aves de outras idades onde eu não podia colocá-las juntas. Então eu acabei me desfazendo do casal de Red, mas ficou aquilo na cabeça, né? Pô, não reproduzi, eu vou tentar novamente. E aí, com o passar dos dias, as gaiolas foram desocupando, e aí eu adquiri esse casal de Red. Foi o primeiro aí, desse ano, macho azul com fêmea albina. Esse primeiro casal eu quis seguir a linha de cores aí dos meus agapornis, né, da maioria, que é todos da linha azul, né, e com albinos também, que também é da linha azul, albino. Então eu quis seguir a mesma linha. Beleza, chegando o casal tranquilo aí, super bem os dois. Esperei um período aí e nada. Coloquei o ninho, né, e eles tentaram. E aí foi onde eu percebi que faltava alguma coisa, né? E conversando com amigos criadores aí, um deles foi e me falou, ó, o Red Rapid é uma ave de fácil reprodução, porém muitas vezes aí ele precisa de um outro casal, né, para estimular a reprodução. E a maioria das espécies isso acontece mesmo, né? Até o sucesso da minha reprodução dos agapornis também vem de ter vários casais. E aí, quando entra no cio, os outros acabam entrando também, consequentemente. E aí eu fui atrás, uma amiga minha me chamou aqui, perguntou se eu queria trazer um Red macho dela para cá, já que eu estava com um casal. Eu falei, aceito e estou indo atrás da fêmea agora, né? Fui lá, adquiri uma fêmea azul, o macho é opalino, e aí, beleza. Já esse casal aqui já estava com um ninho, não é esse ninho que está com eles hoje, é de um outro fabricante aí, que eu tinha até, como eu ia comprar só um ninho, eu acabei comprando pela internet, e é ninho de Red, só que ele é mais largo, e essa fêmea albina entrou bastante nesse ninho, mexeu muito, muito, falei, agora vai. Mas de repente ela parou. Não entrou mais no ninho, não mexeu mais. E aí como eu já tinha um outro casal de Red, eu fui atrás de outro ninho, né? Aí eu já fui comprar direto no fabricante. Já peguei modelo diferente. Esse fabricante já fazia um modelo diferente.
E aí, como essa fêmea tinha parado de entrar no ninho, o ninho novo eu peguei e coloquei para esse casal e coloquei o ninho antigo para o outro casal, que tinha chegado já também. E beleza, fui fazendo a troca do ninho, a inversão dos ninhos aí, essa fêmea albina começou a entrar de novo. Entrar e mexer mais no ninho, e mexer e mexer. E aí, de repente, foi onde tudo começou a mudar, né? Aí ele já começou a cortejar a fêmea, começou a alimentar ela no bico. E veio, graças a Deus, tá os resultados ali na foto de baixo, onde vocês podem estar vendo aí. É a primeira reprodução desse casal, 3 filhotes, um número bom aí, graças a Deus. Fiquei muito contente. Não fiz ovoscopia nem nada, deixei ocorrer, né? Não vou mostrar os filhotes em vídeo por enquanto ainda. Como é a primeira reprodução, eu gosto muito de respeitar, né? De respeitar aí o tempo da ave, né? E para que ela perceba também, não gosto de ficar tirando muita foto, de ficar mexendo, principalmente quando a ave está dentro do ninho. Então teve vários dias aqui que eu ficava horas e horas esperando lá fora a fêmea sair para se alimentar, porque por um longo período aí ela quase não saía do ninho. E então teve dias de eu ficar lá observando, sentado lá, e ela não saía, eu desistia. E outro dia ficava lá novamente, até ela sair e eu consegui ver, né? Então ela fez uma postura de 5 ovos e veio 3 filhotes. Isso é bom, é uma marca boa. Para o Red Ruffed pode até ser uma marca pequena, mas como é a primeira reprodução, ainda tem muito tempo pela frente aí, é um casal novo, então é só aguardar. Muitas vezes o casal na primeira reprodução não gala os ovos, então alguns criadores me falaram isso, né? Então já é um feito aqui, é a primeira reprodução de Red que eu estou tirando aqui. E é mais uma ave reproduzida aí para o currículo, né? É muito, muito gratificante quando você atinge a reprodução, aí você chega à reprodução de uma determinada espécie, principalmente uma espécie que você teve, não conseguiu e você não desistiu, né? Você correu atrás e buscou novas aves e veio a reprodução. E esse tempo todo aqui que eu estou falando aqui, vocês podem reparar que o vídeo não tem corte. Dificilmente eu faço corte em vídeo, né? Muito difícil. Só se algo der muito, muito errado mesmo. Aí muitas vezes eu prefiro gravar outro, né? Do que fazer o corte. Então vocês podem ver que eles ainda continuam no mesmo pote aí. A gente já está aí com mais de 13 minutos de vídeo e eles continuam no pote da farinhada. Isso, como é no período da tarde que eu gravei esse vídeo, é um horário aí que eles acabam comendo mais, né? Eles precisam aí estar com o papo bem cheio para passar a noite alimentando os filhotes, né? Como eu já falei em diversos outros vídeos, à noite eles continuam alimentando os filhotes. Então, para você que está iniciando aí a criação e quer tirar essa dúvida, não acenda luzes no criatório, mas fica próximo da gaiola, não precisa ser muito próximo, no escuro mesmo, que aí você vai ouvir o barulhinho dos filhotes. Quando os filhotes estiver fazendo barulho, é quando os pais estão alimentando aí eles durante a noite, né? Isso é natural. Então, quando você tira uma ave, um filhote, por necessidade, porque os pais abandonaram, ou por outro motivo, muito novo do ninho, você deve alimentar também durante a noite, para que os filhotes aí possam sobreviver, né? Dependendo da idade. Só quando passa dos 20 dias, que aí a alimentação basta ser durante o dia, e a última, à noite, ele vai aguentar aí até o dia seguinte novamente, né? Mas quando são bem novos, precisa ser alimentado durante a noite. Dependendo da idade, a cada 2 horas, ou a cada 3 horas, ou a cada 4. Tudo vai depender aí da idade da ave que tem
a tabela aí alimentar deles, né? Por idade, por dias de vida, né? Por ser um filhote muito novo. Então, como eu falei de você observar sua ave ser muito importante, são esses pequenos detalhes aí de você perceber o que está agradando sua ave e o que não está agradando, né? No caso aqui, um dos fatores aí importantíssimo para que hoje tenha filhote aqui foi a troca do ninho, né? Lógico que a vinda das outras aves também ajudou, mas ela, mesmo com as outras aves, ela já não estava mais entrando no ninho, já tinha parado, já não estava mais querendo reproduzir. Então, com a troca do ninho, automaticamente ela iniciou todo o processo de reprodução e hoje a gente tem resultado. Como eu fiz a inversão da mesma, tirei o ninho que estava com eles e passei para o outro casal também fez tudo do mesmo jeito. E aí parou também, né? Então eu tirei esse ninho, não estou usando ele, encostei ele, deixei ele de lado. Ou seja, esse ninho ainda não reproduziu com nenhuma outra ave. Pode ser alguns detalhes aí que tenha nele, mas e pode ser o tamanho também, que ele é um pouco mais largo, né? Já que o Red, ele prefere um ninho mais estreito aí, né? Então, e mais longo. Então esse ninho ele não é tão longo, tão alto, né? Mas ele é mais largo. Então pode ser esse detalhe aí, como pode ser as grades internas que tem de arame antifuga, né? Que você pode estar abrindo a lateral, aí tem aquela grade de proteção, você abre em cima, tem a grade de proteção. Então foi um ninho ali que eu pedi todo equipado, foi um ninho mais caro, até porque pelo frete, né, via Mercado Livre, e foi um ninho que não deu resultado nenhum. Então hoje os ninhos, estou com 3 casais de Red, as outras fêmeas estão entrando no ninho, tem uma delas já que está mexendo muito no ninho, além de estar ciscando, tirando o excesso de serragem, está roendo bastante a madeira interna, eu escuto bastante barulho. E a outra, que foi do último casal que eu adquiri, tem pouquíssimo tempo, essa deve ter uns 20 dias que está aqui, talvez nem isso, mas eu acredito aí que por volta de uns 20 dias. Então, já coloquei o ninho também, ela está começando a entrar ainda. Está começando a entrar, mas é fundamental que você observe suas aves, para que você possa estar mudando aí os detalhes, você conseguir entender o que a ave está querendo, sem estressar a ave, sem atrapalhar na reprodução. Isso você só vai conseguir fazer se você observar. Já que elas não falam, né? Não tem a possibilidade de se mudar, né? Digamos assim, né? Então, se uma ave na natureza aí não está contente com um determinado local para o ninho, automaticamente ela muda. Vai para uma outra árvore, para um outro tronco aí que seja, e vai estar fazendo o seu ninho lá. Já em gaiola, não. Já em gaiola, a gente que tem que estar proporcionando isso a eles, né? Então, devemos observar muito. Além de ser muito bom para a gente ficar observando e tentando entender a linguagem de sinal que eles fazem, e eles fazem sinais sim. Eu até postei uma vez um vídeo aí de um agapornis macho, no período reprodutivo, ele me mostrando que estava sem a farinhada, que a galerinha aqui ainda está na farinhada lá. Tem o macho está no pote de cá, ela está no pote do meio, mas eles revezam toda hora e toda hora eles voltam aí pro pote da farinhada. Então esse agapornis, todo dia, quando ele estava com o filhote, eu chegava do trabalho, eu sentava e ficava observando, antes de cuidar deles, né? E aí ele ficava louco na gaiola, ele ia pro puleiro, voltava pro pote, via pro puleiro, voltava pro pote, batia no pote, ele fazia uma festa. Eu até postei um vídeo há muito tempo atrás mostrando, já não tenho mais esse macho aqui. E aí ele... Então ele só parava, só ficava tranquilo quando eu colocava a farinhada para eles, né? Colocava a farinhada, aí ele comia na mesma pegada que esse casal está comendo aqui para alimentar os filhotes.
que como é sempre no período da tarde, né, que eu cuido deles, depois que eu chego do trabalho, então ele já ficava louco. E é nessa hora onde os pais comem mais. Porque eles não estão comendo só para eles estão comendo aqui para eles aguentarem a noite e para ter alimento suficiente aí para estar criando os filhotes durante a noite, alimentando, e até o dia seguinte, né, onde começa todo o trabalho também. E é importante que você coloque uma determinada quantidade aí de alimento que sobre, sim, para o outro dia, para que quando amanheça o dia, ele já comece todo esse trabalho aí de alimentar os filhotes. Como eles, à noite, eles não enchem o papo do filhote, né? Normalmente, o filhote de manhãzinha cedo, o papo está meio vazio, ou praticamente vazio, né? Já que à noite, como eles não têm como repor esse alimento, então eles comem bastante e eles vão alimentando uma determinada quantidade para os filhotes para que mantenham o filhote alimentado e aguente até o dia seguinte. E aí, assim que o dia começa a clarear, começa toda a correria novamente, né? Eles começam a alimentar e aos poucos, no decorrer do dia, o papo do filhote vai enchendo. Quando chega no final do dia, o papo do filhote está bem cheio. Então, esse filhote vai ter um período aí para estar esvaziando esse papo, né? Fazendo a digestão. E, consequentemente, à noite eles vão estar só repondo um pouquinho para que eles aguentem a noite inteira, né? Então, falando mais um pouco da reprodução do Red, foram essas dificuldades aí que eu tive, né? Além de ter ou precisar ter outro casal para que estimulasse a reprodução. Não que isso seja obrigatório, né? Você ter mais de um casal, você pode sim conseguir a reprodução com apenas um casal, mas você tendo mais de um casal, as chances é maior de sucesso, né? Lógico, isso para qualquer espécie, né? Mas já vi muita gente ter apenas um casal e reproduzir tranquilamente também, né? Tudo vai da ave, mas o que sempre estimula mais uma ave é a outra ave da mesma espécie, né? Principalmente quando eu estou limpando aqui as gaiolas e eu tiro o fundo da gaiola, já que eles não ficam se vendo direto, né, toda hora, que pode também, é um mito aí que pregaram por muito tempo, né, que um casal de Red não podia ver o outro, principalmente em período reprodutivo. Isso é mito. Hoje, muitos criadores já não fazem mais isso e os resultados aí, segundo eles, são bem melhores do que quando eles impediam a visão de um casal do outro, né? Lógico que você está introduzindo um casal novo num ambiente aí, no período reprodutivo, pode ser um pouco estressante, porque é uma ave nova, né, que está chegando naquele recinto. Então é bom que você faça essa introdução aí em período de descanso, bem antes do período reprodutivo, para que eles possam ter um tempo aí para se adaptarem e depois tá reproduzindo normalmente, né? Aqui, como eu não tenho espaço e nem tenho gaiolas para deixar uma ave vendo a outra, aqui fica uma gaiola em cima da outra, né? Que é aqueles conjuntos de criadeiras. Então, quando eu tiro o fundo da gaiola, aí a agitação ainda é grande, né? Porque eles não estão acostumados a ficar se vendo. Então, fazem barulho, canta, voa de um lado para o outro e faz som de tipo briga, né? Essas coisas todas. Ocorre bastante aí. Mas é que eles não estão acostumados a ficar se vendo. Se tivesse acostumado, seria tranquilamente aí, como a gente vê em vídeos, quando você visita alguns criadores aí que já não estão mais nessa aí de impedir a visão de um casal para o outro. Os agapornis aqui tem alguns criadores que também impediam a visão de um casal do outro, né? Eu também nunca impedi. Meus agapornis, pelo contrário, eles sempre ficaram bem próximos aí. Lógico, você não pode deixar uma gaiola muito colada na outra, para que eles tenham, tipo, o contato. Aí sim, se a gaiola tiver grade com grade, aí sim, qualquer tipo de ave pode brigar uma com a outra que está do lado ali, né?
e está vindo a machucar. Se ele pega o pé de uma ave que está em outra gaiola, ele vai puxar e aí sim pode gerar um acidente. Então você deve deixar um espaço aí de uns 4 dedos de uma gaiola para outra, que vai ser tranquilo. Depois que estiver acostumado, não vai pegar nada. Eles vão reproduzir, vai criar seus filhotes tranquilamente. Isso não muda nada aí na reprodução. E eles continuam aí no pote da farinhada, se preparando aí para passar a noite, né? Galerinha comendo bastante. E essa farinhada, ela da Raposa Nutrição, além dela ter o mel, ela tem alguns grãos que faz com que a ave tenha uma aceitação melhor por ela, né? Ela vem um pouco de painço, pouquinho, lógico. Vem semente de abóbora também bem pouca. Vem alguma sementezinha de girassol. E isso é um atrativo aí para, principalmente para quem está introduzindo essa farinhada, para que a ave vá até a farinhada, né? E comece a, quando ela pegar uma semente de girassol, ela vai sentir a farinhada, que vai estar grudada ali na semente de girassol. E tem o que eles mais gostam, tem uva passas. Exatamente, a uva passas eles adoram. Então tem também. Tudo isso faz, e ela é bem mais granulada aí que muitas outras, que é a própria farinha mesmo, né? Então a facilidade aí de introdução desse alimento para qualquer espécie de aves aí é muito fácil. Pode ser para agapornis, pode ser para calopsita, pode ser para red, ringneck, rosella, cacarique. Todas essas espécies aí eu já testei e foi muito, muito fácil. Então você pode estar usando aí em diversas outras espécies também, como cabeça de ameixa, entre outros. Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje é longo. Obrigado a todos aí que me acompanham, mas eu queria muito mostrar aí a galerinha aí na farinha.